Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora lá continuar a resolução da prova do ITA 2022 da primeira fase. E agora com vocês a questão 53 que trabalhou trigonometria. Uma questão com bastante manipulação aqui para a gente trabalhar, muitas coisas para a gente aprender ou até mesmo recordar. Então vem comigo que a questão fala o seguinte, olha só. Sejam alfa, beta e teta ângulos internos de um triângulo. Se o cosseno de beta mais teta é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2 beta, podemos afirmar o quê? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é interessante a gente sempre lembrar que quando você tem uma inequação, para você resolver ela de uma maneira mais satisfatória, você precisaria, por exemplo, ter uma inequação produto ou uma inequação quociente. Porque se você traz o segundo membro para o primeiro, você teria uma subtração de cossenos ou uma soma de cossenos. E de maneira rápida você não consegue comparar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar manipulações para transformar isso daqui numa inequação produto. Esse é o roteiro aqui para a gente resolver esse problema. Aqui você pode, por exemplo, pensar da seguinte forma. Do primeiro membro você tem um beta mais teta, no segundo membro você tem um alfa mais 2 beta. Seria legal se você tivesse a mesma coisa, ou seja, alguma informação que te dê beta e teta também, porque você consegue comparar de uma forma mais imediata. Uma manipulação interessante, a gente pode pensar assim, ó. Eu sei que alfa mais beta mais teta, como são ângulos de um triângulo, a soma é igual a 180 graus. Se você pega, por exemplo, o alfa mais 2 beta, isso daqui é a mesma coisa que alfa mais beta, certo? Aí, olha só que sacada legal aqui. Eu posso, por exemplo, acrescentar e subtrair o teta aqui nessa minha expressão. Então, ficaria assim, ó, alfa mais beta. Aí eu poderia fazer mais um teta menos um teta. E o beta que está ali fora, mais o beta. Por quê? Porque na hora que eu faço isso, este cara aqui é 180 graus. Então, a gente vai ficar com 180. Aí eu vou até colocar assim, ó, menos quem? Menos o teta menos beta. Veja se você concorda comigo, porque se você fizer distributivo aqui, fica exatamente dessa forma. Isso é muito bom. Por quê? Se eu preciso, por exemplo, do cosseno de alfa mais 2 beta, esse cara aqui é exatamente o cosseno dessa expressão, que é 180 graus, menos quem? Teta menos beta. E por que isso é bom? O cosseno do seu suplementar é igual ao oposto do seu cosseno, né? Então, isso daqui ficaria da seguinte forma. Isso aqui é menos o cosseno de quem? Do teta menos beta. É isso que a gente tem. Só lembrando, então, o que eu usei de teoria? O cosseno de 180 menos 1x é exatamente menos o cosseno de x. É a redução ao primeiro quadrante, você pode pensar dessa forma, ou você pode utilizar cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber, você também consegue justificar essa relação. Então, eu usei ela aqui para gente, e aí o que vai acontecer? Voltando na minha expressão, você vai ter que o cosseno de um beta mais o teta, esse cara é menor ou igual a menos o cosseno de teta menos beta. E isso tá bom, porque você conseguiu deixar o mesmo argumento, né, beta e teta dos dois lados. Trazendo para cá para o primeiro membro, isso aqui significa que o cosseno de beta mais teta mais o cosseno de teta menos beta, isso daqui é menor ou igual a zero. Legal, então já estou deixando aqui as coisas mais interessantes. Aqui, pessoal, a gente tem uma soma de cossenos. Existe uma fórmula para soma de cosseno, que é a transformação produto. Tem um outro nome do tiozinho lá, e eu nunca lembro o nome do tiozinho, então não vou usar ele aqui. Se você não sabe de onde que ela vem, a gente consegue deduzir ela de uma maneira razoavelmente aqui, né? Porque, por exemplo, se você pega o cosseno de um A mais B, isso daqui é o cossa A, cossa B, né? O cosseno de A vezes o cosseno de B, troca de sinal sem saber. Sem A vezes o sem B. E se você pega o cosseno da subtração, isto é o cosseno de A menos B, isso daqui é o cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Sem Sa, sem B. E aí o que você faz? Você pode somar essas duas expressões. Se você somar, então você vai ter o cosseno de um A mais B, mais o cosseno do A menos B. Na hora que você faz essa soma, olha só que bonita, essa expressão vai embora. Então vai sobrar exatamente 2 vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B. Aí, pessoal, o roteirão é assim, ó, você pega esse A mais B e chama de um P, e você pega o A menos B e você vai chamar isso aqui de um Q. E aí você pensa nisso como um sistema.
Ou seja, você acha A e B em função de P e Q. Se você somar essas duas expressões, você vai ter 2A igual a P mais Q. Então significa que o A ele é igual a P mais Q sobre 2. P mais Q sobre 2. E pelo mesmo argumento, você poderia, por exemplo, substituir, deixa eu só melhorar esse meu 2 aqui, você poderia, por exemplo, subtrair essas duas equações, né? A menos A vai embora, B menos B fica 2B, então 2B igual a P menos Q, então significa que B ele vai ser igual a P menos Q dividido por 2. Então o que vai acontecer? Fiz aqui, ó, 3 minutinhos aqui para justificar a fórmula que a gente vai utilizar. O cosseno de um P mais o cosseno de um Q, eu posso trocar isso por 2 vezes o cosseno do A, só que o A é P mais Q sobre 2, então eu posso trocar isso aqui por cosseno de P mais Q sobre 2, vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. P menos Q sobre 2. Se você lembra o nome do tiozinho aqui, coloca aí nos comentários para a gente ficar por dentro. Pessoal, vou apagar então aqui essa parte, que não preciso mais, foi só para justificar a fórmula aqui para você, porque não queria só simplesmente jogar ela aqui, que é uma fórmula que é tão fora de uso, mas para você perceber que ela existe. Toda vez que você precisar calcular uma soma de cossenos ou até mesmo uma soma de senos, você pode ir por esse caminho que você consegue deduzir a fórmula, talvez aí de uma maneira não tão demorada. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar esse resultado a essa expressão aqui, ó. A gente aplica esse resultado a essa. Então, o P é o meu beta mais θ e o meu Q, ele é o θ menos beta. Então, se você faz lá o cosseno de beta mais θ e você quer somar com o cosseno de θ menos beta, isso aqui vai dar 2 vezes o cosseno do quê? Da média deles, né? Então, ó, beta mais θ somado com θ menos beta, dividido por 2, esse cara aqui, ó, o beta vai embora, vai sobrar 2θ sobre 2, que vai dar só θ. Ok, vezes. Agora eu faço a subtração deles. Então é o beta mais θ menos o θ menos beta. Aqui vai ficar bom, né? Porque o θ que vai embora, quem vai ficar vai sobrar 2 beta. E 2 beta dividido por 2, isso aqui só vai sobrar beta. Então vai ficar cosseno de beta. E isso, por sua vez, é menor ou igual a 0. Olha como ficou lindo essa expressão. Ficou maravilhosa. Por quê? Eu consegui transformar exatamente no que a gente precisava, numa inequação produto. Esse 2 aqui para a gente é irrelevante. O que significa? Que o cosseno de θ vezes o cosseno de beta, isso daqui é menor ou igual a 0. Agora a gente pode analisar da seguinte forma. Para que esse produto seja negativo, então eu posso ter o cosseno de θ menor ou igual a 0 e o cosseno de beta maior ou igual a 0, cosseno de beta maior ou igual a 0, ou o contrário, né? O primeiro ser positivo, o cosseno de θ ser maior ou igual a 0 e o cosseno de beta ser negativo. Então, cosseno de beta ser o quê? Negativo, ser menor ou igual a 0. Beleza. Desse primeiro aqui, ó, dessa parte, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, como se trata, vamos pensar, aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, eu quero o cosseno negativo. O cosseno negativo está aqui no segundo quadrante. Qualquer arco que você pegar aqui, o cosseno é negativo. Aqui é o 90 graus e aqui é o 180. Então, para satisfazer essa condição, significa que o meu ângulo θ, ele precisa ser, por exemplo, maior que 90 graus, então maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ok? E aí, no caso, pode ser maior ou igual, tá? Não tem problema, porque como eu quero atingir o zero, então pode ser maior ou igual a 90 graus e menor que 180, porque ser 180 aí não faria sentido pra gente. Então, maior ou igual a 90 graus e menor que 180, e o meu cosseno de beta tem que ser maior ou igual a 0. Para ser maior ou igual a 0, tem que estar no primeiro quadrante. Então, significa que o meu ângulo beta, ele pode ser, não vai poder ser os dois, né, o θ e o beta ao mesmo tempo 90 graus, porque não faria sentido para a gente. Então, ele está no primeiro quadrante, ele é maior que 0, então maior que 0, e ele é menor que 90 graus. Vou pegar aqui menor que 90 graus. Ok. Ou faça a mesma linha de raciocínio. Nesse caso, o meu θ ele é
cosseno de θ é positivo. Então, agora o θ está no primeiro quadrante. Então, a gente teria θ maior do que 0. Isso aqui é tudo graus, tá? E menor que 90 graus, ou menor ou igual, fica ao seu critério. E o meu beta, agora ele é negativo. Então, agora é o beta que está no segundo quadrante. Então, a gente teria aqui o beta maior ou igual a 90 graus, maior ou igual a 90 graus, e menor que 180. E menor que 180. E o que é interessante perceber, então? Independente do caso, um dos dois, uma hora ele vai ser maior que 90 graus. É esse que é a grande sacada. Então, ou o θ, ele é maior que 90 graus, ou o beta. Então, independente da sua escolha, um dos dois vai ser maior que 90 graus. E dizer isso, pessoal, significa dizer que você sempre vai ter um ângulo obtuso. Se você tem um ângulo obtuso, você nunca vai ter um triângulo acutângulo. Porque o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus. O que significa? A alternativa C não pode. O triângulo não é acutângulo, realmente, ele não é acutângulo. Por quê? Eu tenho aí um ângulo maior que 90 graus, independente das condições. Maravilha, cara, é isso, hein? Espero que você tenha gostado da resolução. Deixe sempre o comentário, isso é importante, faz sim o canal crescer cada vez mais e mais, e aí a gente continua trazendo aquele conteúdo bacana. Super abraço, a gente se encontra na próxima e última resolução. Até lá, tchau!